É um salmo aonde todas as vezes que eles se reuniam para a refeição ali da Páscoa, a comemoração daquele momento da fuga lá do Egito, onde eles fugiram, saíram da garra ali dos egípcios, de Faraó. Todo mundo sabe praticamente dessa história, está ali em Êxodo 12, onde o próprio Deus avisa eles que eles tinham que se preparar, eles tinham que comer rápido, eles tinham que estar com o sapato já calçado aos pés, todo preparado para que quando ele desse a ordem, ele tinha que sair rapidamente. E o salmista, querido, quando ele vai fazer essa música, esse louvor, toda vez que eles iam comemorar esse dia, essa data, eles louvavam esse Salmo 115, Salmo 116. Nós vamos ver, querido, versículo por versículo, como o salmista inicia dizendo a Deus, como que realmente, querido, muitas pessoas hoje é ingrato ao que Deus tem feito. Mas aqui nós vamos ver o salmista sendo grato ao Senhor, e já no versículo 1 do capítulo 115 ele fala o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, Senhor, nós não. Sabe, querido, muita honra, muita glória tem dado aos homens, pessoas. A ideia do salmista aqui é o seguinte: ele pede ao Senhor para que o nome de Deus seja glorificado, não o nome da nação. Talvez, querido, muitos ali que fugiram, saíram às pressas, lá do Egito, sobre a mão forte e poderosa de Deus, e muitos começaram a dar honra e glória não a Deus. As coisas vão ficando talvez no esquecimento, a memória da pessoa, eu não sei o que acontece na vida do ser humano, de alguns, nem todos, glória a Deus por isso, mas as pessoas parecem que esquecem daquilo que Deus tem feito em sua vida. E parece que, em vez de começar então a glorificar a Deus, exaltar a Deus por tudo que Ele já fez, nós sempre oramos o seguinte: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até nesse presente momento, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós sempre temos, eu tenho orado assim, em casa, no silêncio, lá na cama. Eu sempre tenho falado com o Senhor, de manhã: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, mas muito obrigado pelas bênçãos ainda que o Senhor vai derramar sobre a nossa vida. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus já fez, querido, na nossa vida. E o salmista então, querido, ele começa então a escrever esse louvor, esse hino, essa música, dizendo: não a nós, Senhor, nós não, mas é o Senhor é que deve ser glorificado, não a nós, não a nação. Porque, querido, preste atenção que Deus lembrou do sofrimento daquele povo. Deus, Ele nunca esquece de nós. Aquele povo passa quase 400 anos sendo escravo ali no Egito. Por que quase 400? Porque não foi 400 anos. Teve um período que eles não foram escravos. Mas foi quase 400. Mas chega o momento que o clamor, o sofrimento daquele povo toca o coração de Deus. E Deus então lembra, Deus olha para aquele povo sofrido. E Deus então vai levantar um homem chamado Moisés para libertar aquele povo das garras de Faraó. Querido, eu vou dizer uma coisa para você: não importa o sofrimento o que você está passando, Deus nunca esqueceu de nós.
Deus jamais vai esquecer dos seus filhos. Ele sempre está atento. Ele sempre está olhando por nós. Então o salmista está louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Nós não, Senhor, mas o Teu nome tem que ser glorificado, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Isaías 48, versículo 11. Isaías vai falar o seguinte. Isaías 48, versículo 11. Preste bem atenção o que Deus vai falar. Por amor de mim o farei, porque como seria profano o meu nome, e a minha glória não a darei a outro. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus não passa a glória dEle para ninguém. A glória é de Deus. Amém? Somente a Deus. Aqui não é o profeta que está falando, ali está saindo da boca do Senhor. É Deus falando, por amor de mim, vírgula, por amor de mim o farei, eu vou fazer. Querido, preste bem atenção, porque o povo é rebelde, mas por amor dele mesmo, ele faz por nós. Às vezes nós somos rebeldes, querido, nós não merecemos, mas Deus nos ama. E Ele faz por nós. Mas preste bem atenção, como seria profano o meu nome? É uma pergunta. E a minha glória eu não darei a outro, jamais. Então tudo que Deus faz, toda a honra, toda a glória tem que ser para Deus. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz e tudo que Deus vai fazer na nossa vida, tem que ser para a honra e glória dEle. Mas a gente vê, querido, muitas pessoas sendo ingratas. O salmista vai falar aqui. A ingratidão, querido, é muito grande. Eu tenho certeza que quando ele escrevia essas letras, essa música, ele chorava. Aí, Nilton, mas aí você está falando que ele chorava? Sim. Porque nós também, querido, quando a gente vê pessoas não dando glória a Deus, por tudo que Deus já fez, a gente fica triste. Esses dias mesmo, não vou falar nome, tá, querido? Pode ficar tranquilo. Nós estávamos orando com uma pessoa. E as pessoas, quando estão passando por uma doença grave, que para os médicos às vezes não tem jeito, elas começam então, em tudo quanto é lugar, parece que dá tiro para todo lado, pedindo oração a todo lado, até no centro de Macumba, tudo quanto é lugar pede. Está falando em Deus? Manda ver lá, ora por mim. É desse jeito. Pede para todo mundo orar. Aí esses dias eu vi a pessoa, parece que está bem, em vez dela estar ali louvando, dando glória a Deus, estava num show. Show do mundo, querido, não é dar glória a Deus. E quando o salmista ele escrevia isso daqui, querido, é porque tinha pessoas que não estavam dando glória a Deus. E dá tristeza. A tristeza. Versículo 2 ele fala, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas ele fala o seguinte no versículo 3, mas o nosso Deus está nos céus, e fez tudo com prazer, com alegria. O nosso Deus, tudo que Ele faz com alegria para nós, com prazer. Ele tem alegria, Ele tem o prazer de nos abençoar, querido. Você acha que Deus ele fica feliz de ver o nosso sofrimento? Não. Ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor fica feliz em poder liberar uma cura sobre a vida do seu filho. Ué, mas então ele pode liberar, mas às vezes a pessoa mesmo impede de Deus curar, querido. Sim.
Você lembra que quando Jesus chegava para curar alguém, ele falava: vá em paz, a tua fé salvou, a tua fé te curou? É desse jeito. Jesus, ele chegava e falava: vá em paz, a tua fé te salvou. Então o que faz eu receber a cura é eu acreditar em Deus. Mas eu preciso acreditar em Deus mesmo. Não é sair por aí afora, onde tem o nome de Deus, onde está falando em Deus, mas que Deus está falando? Deus não é o nome do Deus que nós servimos. A diferença aqui na Bíblia é que Deus maiúsculo e Deus minúsculo para a gente saber. Mas que tipo de Deus? Que Deus esse pessoal está servindo? Deus, é Deus, tu quanto a igreja é Deus. Mas que Deus? Quem é Deus? Ah, ali está falando em Deus, mas que Deus está falando ali? O negócio está aí, querido. Mas o salmista está falando assim: o nosso Deus está nos céus. Ele fez tudo com amor. Ele é o soberano, Ele é o poderoso. Tudo está nas mãos dEle. Versículo 4 dói no coração do salmista, porque ele vê naquele tempo. Hoje não tem isso mais não. Mas naquele tempo tinha. Hoje acabou. Mas naquele tempo tinha. Hoje não, hoje as pessoas só dobram o joelho diante somente de Deus. Hoje eles não mais fazem isso. Porque eles aprenderam que se fizer isso é abominação a Deus. Porque aqui o salmista mesmo vai falar ali, olha: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos de homem. Versículo: tem boca, mas não fala. Olho, tem olho. Ele está falando, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpam. Mas não faz isso. Acabou? Quem dera, né, querido, se tivesse acabado. O salmista aqui está falando o seguinte, querido: naquele tempo, enquanto ele escrevia, enquanto foi escrito esse hino, essa música, esse louvor, ali havia uma nação, um povo que se prostrava diante de imagens de esculturas, feita por mão de homem. E o coração do salmista, eu acho que ardia por quê? Queimava por quê? Porque eles não davam a honra, eles não davam a glória a Deus, o Deus que viu, o Deus que olhou para a nação, pelo sofrimento da nação, e foi lá e livrou a nação das garras do inimigo, querido. Em vez deles então adorar a Deus, dar honra, glória a Deus, agora eles estão dando honra e glória a uma estátua onde tem mão, onde tem nariz, onde tem pé, tem ouvido, tem boca, mas não tem som, não tem vida, não tem nada, é vazio, ele está falando. Eles preferem dar glória a uma imagem do que dar glória a Deus. Eles preferem dar glória a algo que você pega na mão aqui, olha, que você está vendo, do aquilo que você não vê. É isso, o salmista aqui está triste. Porque nós não podemos ser dessa forma, nós precisamos, ele está dizendo, nós não, no versículo 1 lá em cima, não a nós, Senhor, não a nós não, a nação não, querido. Ele está falando, não podemos dar honra à pessoa, mas a honra, a glória tem que ser para Deus. E ele fala, então tem tudo isso, tem pé, tem mão, tem nariz, tem tudo, mas não tem vida, não faz nada. E preste bem atenção no que ele vai falar nesse próximo versículo, versículo 8, aqui é de arrepiar o que ele fala. Olha o que o salmista vai falar, querido. As pessoas têm que ler a Bíblia, têm que estudar a palavra de Deus. Porque ao invés de trazer bênção para dentro de sua casa, está trazendo maldição para dentro da sua casa. O salmista vai falar assim, ó, a eles se tornem semelhante aos que fazem. Preste bem atenção no que ele está dizendo. A eles se tornem semelhante aos que fazem, assim como todos que neles confiam.
todos aqueles que fabricam as imagens de esculturas tornam-se semelhante também às imagens de escultura, e todos aqueles que seguem as imagens de escultura, que dobram o joelho diante das imagens de escultura, é semelhante à imagem de escultura. Por que, Renilton, então é semelhante às imagens de escultura? Porque a imagem de escultura ela é vazia. As imagens de escultura não têm vida. Ela é vazia, se torna vazio aquele que se dobra diante da imagem de escultura, o salmista está falando. Mas aquele que serve a Deus, ele é abençoado. Você está vendo, querido, a Bíblia não provoca ninguém. A Bíblia dá conselho para as pessoas. Ela é a verdade. Então preste bem atenção, querido. Aqui, querido, eu parei lá em casa, sentado ali, pensando. E fiquei imaginando quantas pessoas são ensinadas desde pequeno, querido. Quantas pessoas são educadas desde pequeno. Quantas pessoas estão buscando, dando glória, não a Deus, não estão dando honra, glória a Deus, mas querem estar distorcendo as coisas. Se a pessoa realmente for olhar para Deus e ver o que Deus tem feito na nossa vida, só de você levantar de manhã e abrir o olho, querido, já, meu Deus, que bênção. De você poder sair para ir trabalhar, querido, você ter o seu trabalho, que maravilha. Isso, querido, é Deus que precisa ser honrado. Se você está com saúde para trabalhar, você está tendo saúde, mesmo que você não tenha saúde, mas dá honra e glória para Deus assim mesmo. Então ele fala, também, todos tornam-se semelhantes a eles, os que fazem, os que fabricam as imagens de escultura, e também todos aqueles que seguem, se dobram diante das imagens de escultura, também são vazios, porque nós precisamos ser cheios de Deus, querido, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando, querido, eu divido a honra, a glória com outra coisa, eu não estou me enchendo de Deus, porque nós ouvimos lá no Isaías 48, né? Nós falamos 48:11, que o próprio Deus está falando, eu não dou a minha glória para ninguém. Eu não divido, não passo, eu não dou, não divido para ninguém. Mas então Deus é orgulhoso? Não, porque Ele é único, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. A criatura jamais pode estar no lugar do Criador. Nós não podemos adorar a criatura, nós devemos adorar o Criador. Quem é a criatura, querido? Sabe quem é a criatura que quer ser adorado? Satanás. A intenção de Satanás é que toda a humanidade venha adorar ele. Então, quando as pessoas começam a dar honra a outra coisa a não ser a Deus, está dando honra a quem? A Satanás. E ele está ficando o quê? Feliz com isso. Versículo coloca Isaías 40 aí. Isaías 44. Olha o que Isaías vai falar sobre as imagens aqui. Agora, pois, ouve, ó Jacó. 44, versículo 9 até o 11. Só o 9 até o 11. Todos os artifícios de imagem, de escultura, são vaidade. Irmãos, preste bem atenção. Eu apenas estou aqui passando a palavra, sem medo de nada, tá, querido? Eu não temo. Para falar da palavra de Deus, eu não temo a isso. Eu temo a meu Deus, tá bom? Mas eu estou passando o que está escrito na Bíblia. Então, se alguém quiser saber se aquilo ali é verdade, pega a Bíblia. Acompanha na Bíblia. Porque eu não estou aqui para criticar ninguém, pelo contrário, eu estou aqui passando o que Deus mandou, amém? Todos os artifícios de imagem de escultura são vaidade. E as suas
coisas mais o quê? Desejáveis são de nenhum prestígio, préstimos, de nenhum. Quem é que está falando, querido? É o homem, é a palavra. E suas próprias testemunhas. Agora preste atenção. Nada vem, o quê? Nem entendem, para que sejam o quê? Envergonhados. Isso. Próximo versículo. Quem forma um Deus, olha só, aí a pessoa fala assim, não, mas isso daqui não é Deus não. Ali já está um Deus minúsculo, né? E toda vez que aparece Deus minúsculo na Bíblia é o quê? É o próprio diabo. Às vezes o pessoal tem medo de falar, né? De falar, não vou falar isso não. Não, quando aparece deuses e Deus minúsculo na Bíblia, já é o Satanás mesmo. Quem forma um Deus minúsculo ali e funde uma imagem de escultura, agora vamos lá, quem é de nenhum o quê? Serve para nada, querido. Agora sim, olha aí. Eis que todos os seus companheiros ficarão o quê? Confundidos. Traz confusão, querido. Quando você vai conversar, que você vai pregar, conversar, não precisa conversar, você vai pregar a palavra de Deus do jeito que a Bíblia é, do jeito que tem que ser pregado. As pessoas que vivem atrás disso aí, traz uma confusão na cabeça deles, que eles entram em contradição, eles começam então a debater sobre isso, porque traz confusão à mente deles. Então, querido, eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de quê? Homens. Vamos lá? Ajuntem-se todos e levantam-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Próximo. O ferreiro, não era só até o 11 mesmo. Se alguém quiser ler mais, lê em casa. Eu só queria trazer isso daqui para você ver o que a Bíblia está dizendo em várias outras coisas, e tem vários outros capítulos, outros. Irmão, se a gente for pegar a Bíblia aqui, na verdade, se você pega o Antigo Testamento, o Novo Testamento, querido, por que realmente o povo ficava toda a vida? O povo está tá de boa com Deus. Está tudo beleza com Deus. Daqui a pouco está sendo levado para o cativeiro. Por quê? Por causa disso daí. Se tem uma coisa que aborrece o coração de Deus, é quando as pessoas desvia de Deus e começa a buscar outros deuses. Não tem coisa pior da vida do homem do que fazer isso, querido. As igrejas, o tempo lá, o passado, as pessoas viviam nessa abominação. Era terrível. Toda vez que o povo sofria as consequências, era por causa disso, porque eles traíam o Senhor, eles iam em busca de imagem de outros deuses, e eles sofriam por isso. Por isso Deus sempre falava assim, se voltares, ó Israel, se voltares, quer dizer, vocês estão servindo a outro Deus, volta para mim, Israel, volta para mim. Então todas as pessoas que estão buscando outros deuses, estão longe de Deus, estão longe do Deus Todo-Poderoso. Então, querido, preste bem atenção que eu ia falar no início. Eu falei o seguinte, tem muitas pessoas que falam assim, não, mas isso daqui não é nada demais, é apenas uma lembrança, é como se fosse uma foto, uma fotografia. Irmão, pelo amor de Deus, não é não. Não é não. Porque lá em casa eu tenho a foto da minha avó. Mas eu não venero a minha avó. Ela já morreu, a mãe do meu pai. O meu avô também já faleceu. E quando você vai buscar todos que passaram na Bíblia, pela Bíblia aqui, você não sabe como que era eles. Deus não permitiu nem que isso acontecesse, irmão.
Ninguém sabe como é que era a feição, o rosto de Jesus. Deus não permitiu que isso acontecesse. Eles criam uma ideia e vai lá e fabrica algo parecendo uma pessoa. Então, querido, preste atenção que acabou falando, não passa de homens, não passa de pessoas, pessoas vazias. E o salmista, então, aqui ele está triste, querido, mas ao mesmo tempo, agora, eles cantavam esse 115, o 116, porque eles queriam mostrar de fato que ele estava dando honra a Deus, eles glorificavam a Deus. Só que ele falava: olha, nós estamos aqui, não a nós, Senhor, nós reconhecemos o Senhor, mas preste atenção que eles têm o Deus deles, eles não reconhecem o Senhor. Então não adianta ficar dentro da igreja falando em Jesus, falando em Deus, mas um pedaço e depois termina falando em outras pessoas. Deus não vai atender, querido. Deus não vai atender. Não adianta. A Bíblia está falando que essas pessoas são vazias, que nem essas pessoas a quem elas estão buscando. Então nós precisamos então dar honra e glória ao Senhor. O salmista, querido, então, ele vai dar um conselho. É um conselho? Eu creio que sim. Coloca então aí para mim de novo. Então vamos lá, o versículo 9. Olha o que ele fala. Do 115. Salmo 115, versículo 9. Confia, ó Israel. Olha só. Ó Israel, confia no Senhor. Ah, que coisa linda ali, querido. Olha o que ele fala. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio. Ele está afirmando, larga esse negócio de lado. Não fica atrás dessas imagens, larga esse negócio de lado. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Olha que coisa linda, querido. Busca só a Deus, é Ele que tem nos auxiliado, é Ele que tem nos pego pela mão, é Ele que tem feito o mar abrir, é Ele que tem dado comida pelo deserto, Ele tem cuidado da nossa saúde, Ele tem protegido a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então, Israel, ó povo, adore somente ao Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Próximo versículo ele fala o seguinte: casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Ele está falando, gente, lembra que Deus é o nosso auxílio, o nosso escudo. Próximo. Não. 12. Tem um 11. Ah, já está ali. O Senhor lembrou. Ele vai falar. Você sabe por que vocês devem buscar somente a Deus? Vocês sabem por que, ó casa de Arão, ó Israel? Vocês sabem por que vocês devem buscar somente a Deus? Porque o Senhor lembrou de nós. Porque quando nós estávamos passando por dificuldade, não foi as imagens de escultura que foi nos socorrer. Quando nós estávamos lá no deserto, ou nós estávamos nas garras do inimigo, de Faraó, quem lembrou de nós foi Deus. O Senhor lembrou de nós, Ele está falando. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Abraão. Arão. Preste bem atenção, querido. Ele está falando o seguinte: quem tem que estar dentro da sua casa é o Deus de Israel. Quem tem que estar dentro da sua casa é Deus, não as imagens. Ele está falando claramente isso. Porque muitas pessoas ali colocavam as imagens dentro da sua casa, para que a casa fosse abençoada por aquela imagem. Eles acreditavam então que aquela imagem pudesse fazer alguma coisa por eles. Mas ele está falando, lembra de uma coisa. Lembra-se de uma coisa. O Senhor
lembrou de nós, foi Ele. E o Senhor nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Ele abençoará a nossa casa, amém? Aí ele fala mais no versículo próximo. Abençoará os que temem ao Senhor. Quem é que serão abençoados? Os que temem as imagens de escultura? Não, querido, ele está afirmando ali, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequeno quanto grande. As bênçãos de Deus são derramadas sobre aquelas pessoas, querido, que buscam a Ele, que teme a Ele, que confia nele, que exalta, que glorifica o nome dEle. Porque passou disso, não é Deus. Como é que Deus vai abençoar, querido, se você está buscando algo que não é Deus? Preste bem atenção, querido, você está levando para dentro de casa, as pessoas tem algo dentro de casa que não é Deus, aquilo foi consagrado não a Deus. Você pode chegar numa igreja, você pode pedir o pastor para orar aquilo ali, jogar água, jogar azeite, fazer o que quiser sobre aquela imagem, querido, não vai ter vida, ela nunca vai fazer nada por você. Ela vai continuar vazia do mesmo jeito. Mas ele está falando, Deus não. Deus não. Deus, Ele é o que vai abençoar. Deus precisa estar na nossa casa, querido. Não pendurado numa parede. Porque Deus não fica pendurado numa parede. Deus, Ele habita em nossa vida, amém? Ele mora em nossa vida. Ele habita em nós. Todos aqueles que servem a Deus, os que lembram, os que buscam a Deus, os que temem a Deus, serão abençoados. Versículo 14, ele vai falar mais ainda, querido. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos prospera a nossa vida. Sim, querido. Sabe, esse dia eu estava lembrando de vocês dois. Aquela vez que você estava vindo embora de Vitória para cá. Talvez naqueles momentos eu não sei o que passava na sua cabeça. Mas eu tenho certeza que Deus está abençoando muito vocês aqui. Tenho certeza disso. Que Deus está abençoando muito a vida de vocês aqui em Afonso Cláudio. E tenho certeza que Ele vai fazer muito mais ainda por vocês. Porque quanto mais você busca, não que a gente busca a Deus buscando em troca de nada, mas é quando nós servimos a Deus, querido, que nós vamos tirando aquilo aos poucos, né? Nós vamos sempre servindo a Deus, buscando a Deus. O Senhor prospera a nossa vida, Ele abre as portas. A gente passa um momento difícil? Passamos. Mas as bênçãos do Senhor sempre vai estar sobre a nossa vida. Versículo 15 ele fala, sois o quê? Bendito do Senhor. Olha só, querido, todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que buscam a Deus, o Deus vivo, eles são benditos do Senhor, que fez o quê? Sois bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem é que fez os céus e a terra, querido, as imagens? Quem é que ele está falando que fez os céus e a terra e tudo que há na... O Deus, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, é esse Deus. Então aqui ele está falando, filhos, não a nós não precisamos receber glória nenhuma, mas a glória tem que ser para o Senhor. Não dê glória àquilo que não tem vida, mas dê glória ao dono da vida. Versículo 16, os céus são para o quê? Para o Senhor, mas a terra, a deu aos filhos dos homens, preparou para nós. Vamos lá, próximo. Agora aqui, querido, preste bem atenção. Olha o que o salmista vai falar. Olha onde ele vai falar.
Os mortos não louvam ao Senhor. Os mortos não louvam ao Senhor. Nem os que descem ao silêncio. Querido, preste bem atenção. No próximo versículo ele vai falar que mas nós bendiremos ao Senhor, nós quem os vivos. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para sempre, louvai ao Senhor. Mas nós sim os vivos, sim, agora os mortos não. Aqui, querido, eu fico observando o seguinte, porque também há pessoas que acreditam que os mortos podem fazer o quê? Interceder por cada um de nós. Muitas pessoas acreditam que os mortos podem chegar até Deus e interceder por nós. Aqueles que já morreram. Aí muitas pessoas ficam pedindo aquelas pessoas que já morreram para interceder, para fazer algo. Mas os mortos não podem fazer nada mais por nós. Mas nós que estamos vivos podemos sim chegar diante de Deus. A diferença está aí, querido. Se eu morrer agora, querido, não adianta pedir, Renilton, fala com Deus aí para fazer algo por mim. Vocês vão perder o tempo de vocês, porque eu não vou estar ouvindo nada. Mas hoje sim, querido, hoje eu tenho livre, hoje eu tenho acesso livre a Deus, eu estou vivo. Foi rasgado o véu o quê? De cima a baixo. Então nós que estamos vivos, nós falamos diretamente no trono de Deus. Mas os mortos não. Os mortos não. Então os mortos não intercedem por nós não, querido. E muitas pessoas ficam atrás de pessoas que já morreram, pedindo. Não adianta não. Aí não adianta, né? Querer fazer isso não adianta também. Achando que vai pedir a Deus para dar um bom lugar, né? Depois que morre, aí é bobeira, não adianta. Né? Falar que vai fazer para Deus purgatório, não existe purgatório, não tem nada desse negócio, a Bíblia nunca fala sobre isso, pelo contrário, se você morrer aqui agora, filho, a Bíblia fala que é que nem um sono, você deita, daqui a pouco nós vamos para casa, ninguém aqui vai morrer hoje não, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo, ninguém aqui vai morrer hoje, tem certeza que amanhã todo mundo vai trabalhar, eita glória. Mas aí nós vamos dormir aquele sono gostoso, porque nós estamos cansados. Aí nós vamos deitar, vai roncar, nossa Deus, vamos sonhar. Outro vai sentir dor na perna, vai acordar, mas vai acordar. Mas aí é que nem um sono, você fechou o olho, aí pouco não, querido, de manhã vai fazer o quê? Acordou, abriu o olho. Dormi, abri o olho, acordei. Assim também a morte. Você morreu agora, vamos supor, um exemplo aqui. A Marta morreu. É um exemplo, tá, irmão? É para o Senhor. Mas você fecha o olho aqui agora, mas você já vai abrir nos braços do Senhor. Amém? Aí, minha filha, aí é maravilha, né? Aí é bênção do Senhor. Mas não adianta, você não vai ver o que está acontecendo aqui embaixo. Agora, o que acontece lá em cima, aí já não sei explicar. Aí já estou querendo também demais, né, irmãos? O que acontece lá com Deus, aí é só Ele e as pessoas, né? Eu creio que lá, as almas, o nosso espírito, ele não está, porque, preste bem atenção, querido, o que é que morre na pessoa? É o corpo. Então o espírito não tem como, é intocável, ele não morre. Para pensar isso, já pensou nisso? Ele não morre, não tem como, isso daqui não toca no espírito, naquilo que pertence a Deus, a morte não tem poder. Então preste atenção, então diante de Deus ela está consciente. Agora, a ponto da pessoa chegar e ficar pedindo para a pessoa que está lá, interceder, isso daí não, aí não tem jeito não. Mas hoje, enquanto nós estiver vivo, você pode clamar porque Deus está ouvindo, amém? Então ele está falando assim, olha, porém, os mortos não louvem ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora para sempre, louvai ao Senhor. Então, querido, preste bem atenção, nós precisamos, a todo tempo, dar glória ao Senhor, honra ao Senhor. Por quê, querido? Preste atenção,
Isso já tinha tempo que tinha acontecido. Então, todas as vezes que eles iam comemorar a Páscoa, eles lembravam do sofrimento, eles lembravam do que Deus tinha feito. E não foi fácil, queridos. Se você pegar ali, Êxodo, se você pegar versículo 12, 11, 12, aí você vai, versículo no capítulo, aí você vai ver o sofrimento. Não foi fácil, foi muita coisa aconteceu, e Deus falando com eles, tem que ser depressa, vocês têm que cingir os lombos, significa, esteja preparado, com a sandália já nos pés, vocês têm que estar com a mochila pronta, vocês têm que já estar com os seus cabritinhos amarrados, entendeu? Tem que estar preparado, e come depressa. Imaginou comer aquelas ervas amargas, aquele negócio, meu Deus, né? Tinha que comer tudo, não podia também largar não, tinha que comer aquele negócio depressa. Então, por isso que eu acho que não é pecado, não, que eu como rápido, tá, irmão? Aí o pessoal fala, mas você come depressa. Eu falo, mas lá no Egito também se comer depressa, e Deus mandou eles comer depressa, e eu como rápido, tá? Não perco tempo não. Mas aí, irmão, perco tempo não, irmão. Mas aí, querido, preste atenção, e toda vez que eles iam fazer esse momento de celebrar, de comemorar, de cear, de comer então esse momento da Páscoa, eles então cantavam esses dois salmos, o 115 e o 116, para dar glória a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida deles. Reconhecimento, querido. Nós precisamos reconhecer a grandeza, a soberania e o poder de Deus em nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso. Querido, se nós estamos aqui hoje, querido, porque nós estamos guardados, protegidos nas mãos de Deus. Eu fico imaginando, durante o dia, quantas vezes o inimigo tentou contra a nossa vida e não conseguiu. Para pensar, querido. Porque você é uma joia rara, uma joia preciosa para Deus. É como se você tivesse na sua casa, você tivesse achado aí uma pedra bem grande, de muito valor, e as pessoas, tudo aqui em Afonso Cláudio fica sabendo, ó, fulano tem uma pedra, achou, está lá guardado na casa dele e levou para o banco. Querido, pode esperar. Mas cedo ou mais tarde eles vão tentar arrombar a sua porta, porque você tem uma joia de valor dentro da sua casa guardada. Assim você é para Deus também. Nós somos uma joia de valor para Deus. O inimigo todo tempo quer o quê? Destruir essa joia. Para atingir quem? A mim? Não, ele quer atingir a Deus. Irmãos, o negócio é sério. Então nós, como joia preciosa do Senhor, precisamos exaltar e glorificar sempre a Deus. Amém? Vamos falar com Deus então? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra foi lida. Tu és o nosso único Deus soberano. O Senhor, ó Pai, é o único merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Se não for o Senhor, ó Pai, jamais estaríamos aqui. Todo o sacrifício que o Senhor fez por nós, ó Pai. Tudo que o Senhor fez, ó Deus, para nos dar vida novamente. Ó Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor venha colocar no coração de cada pessoa, Pai. Abrindo a visão espiritual. Dando discernimento àqueles, ó Pai, que ainda não entenderam. Que o Senhor é o único Deus. Nada mais. E que nós devemos dobrar os nossos joelhos somente diante do Senhor. E o que o Senhor habita em nossa vida. O Senhor habita na vida daqueles que buscam, naqueles que aceitam o Senhor como único Senhor e Salvador. E portanto, ó Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, essa cidade de Afonso Cláudio nas Tuas mãos, Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, ó Pai. Nós precisamos clamar, eu sei, ó Deus, nós precisamos orar mais ao Senhor, buscar mais do Senhor. Para que cada vez mais, ó Deus, pessoas venham se render ao Senhor, meu Deus. Para que cada vez mais pessoas, ó Deus, possam deixar aquilo que não agrada ao Senhor de lado. Mas olhar somente para o Senhor e buscar somente o Senhor. Muito obrigado, Pai.
Leva-nos, ó Deus, com segurança, ó Pai, para os nossos lares. Nos dê, ó Deus, uma noite tranquila. E acampa os teus anjos, ó Pai, ao redor de cada casa, Deus. Cada vida, ó Pai, em nome de Jesus, protegendo a cada um. Eu sei que o Senhor já faz isso, ó Pai. Mas nós estamos clamando ao Senhor para que o Senhor venha nos dar o livramento contra as ciladas do inimigo. E que a Tua palavra ela jamais possa cair por terra, ó Deus, mas que ela possa encontrar um coração que precisa, ó Pai, da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, nós chegamos ao final. Então, domingo, 9 horas, estaremos de volta. Amém? 9 horas estaremos de volta. E também à noite, às 19 horas. Amém, irmãos? Então, até domingo. Ah, sim, irmãos, sábado, nós temos o encontro do amigo. Todas as células vai encontrar ali na casa pastoral. Ali tem um pátio grande, nós já fizemos o primeiro encontro ali. Então, sábado, às 19 horas, vai começar. E eu já estou convidando, é para as células, mas eu estou convidando toda a congregação para participar, irmãos. Toda a congregação para estar junto ali. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Você vai entender, você vai ver quantas pessoas que às vezes você não vê na igreja, mas você vai ver pessoas ali que já receberam a palavra de Deus. Pessoas que talvez você fala assim, mas poxa vida, eu nem podia imaginar que essa pessoa podia estar aqui hoje, e ela vai estar ali, né? Que bênção, é tão gostoso, irmão, quando você olha aquela pessoa que talvez você conhece, talvez eu não conheço, mas você conhece, sabe como ela era difícil, né? Aí você vê aquela pessoa ali, louvando ao Senhor junto, aí você fala, poxa vida, como vale a pena, é gostoso, irmão. Então vai ser um momento onde nós vamos fazer ali, vai ter um momento de louvor, mas o mais ali mesmo é você, né, bater um papo, conversar com as pessoas, vai ter depois um caldo, canjicão, vai ter um monte de negócio ali, para a gente passar ali uma meia-noite ali, né, conversando, falando um para o outro, como é tão maravilhoso, amém? Então até sábado, querendo o nosso Deus.